Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Olá, dicotômicos! Como vocês estão? Meu nome é Brena e nesse episódio quem me acompanha é Maria Milena. Olá, pessoal, tudo bem? E iremos fazer uma entrevista com a nossa dicotômica Ellen. Diga oi, amiga. Oi, gente! Como vocês estão? Então, vamos fazer esse episódio especialmente para conversar um pouquinho mais sobre o TCC de Ellen. Mas calma, não se assustem com essa palavra. Eu sei que pode lembrar momentos não tão bons, não tão agradáveis, mas essa vai ser uma conversa mais tranquila, para a gente poder entender um pouco mais sobre o tema escolhido por Ellen para a sua pesquisa. Bem, o tema de Ellen foi o reflexo da vida na nona arte, o 11 de setembro e as HQs do Capitão América. E quando falamos de relações internacionais, raramente a gente pensa nas revistas em quadrinhos, não? E então, o fenômeno que é a cultura geek nos leva a repensar que há produtos que circulam ao redor do mundo e são consumidos por milhares de pessoas. E coincidência ou não, Ellen acabou se interessando pelas RI, mas também por esse mundo geek. E para a gente começar, Ellen, você poderia falar um pouquinho mais de como você se interessou por esse tema e também como as RI e as histórias em quadrinhos se apresentam no seu trabalho? Bom, gente, só que saindo um pouco da pergunta, quem não é ouvinte muito antigo pode estranhar a voz, né? Se você voltar lá no início, novamente, sobre um episódio de super-heróis, eu apareço, mas normalmente eu estou por detrás do bastidores. Às vezes eu apareço, às vezes não. Mas é isso. Já coloco aqui também para vocês ouvirem nosso episódio, que também é sobre quadrinhos. É verdade. Eu e Brena, na verdade, aí a nossa dupla. A gente pode deixar na descrição. A duplinha Pois é. dinâmica falando novamente, só que aí eu falo mais, a gente fala um pouco mais de contexto, a gente explica mais um pouco de uma linha do tempo e tudo mais, mas já deixo aqui porque também faz, assim, tem tudo a ver com o meu TCC, tem uma parte só específica sobre isso e eu vou falar também. E pelo que eu me lembre, nesse episódio, eu deixo bem claro que eu não sou uma fã dos HQs, eu não acompanho, mas ela é uma entusiasta. Então a gente acaba... Ellen é especialista. Verdade. E eu acabei, realmente aprendendo, várias coisas e justamente como fazer, né, esse link de HQs e de relações internacionais no mundo, né, das relações internacionais. Então foi graças a Ellen que eu comecei a entender muito mais sobre esse tema. Obrigada, amiga. É uma seita. É verdade. Vai entrando e... Mas é brincadeira, gente. É muita coisa, né, que a RI comporta, e aí o geek também tá aí escondidinho. Na verdade, é cultura, né? Tem gente que não aguenta mais o soft power, aí vira e mexe aparece. A gente passou um tempo, assim, meio brigados com esse conceito, a palavra em si, mas ele vira e mexe, como a gente já disse aqui, ele volta. Sempre aparece. Mas é isso, já deixo aí a indicação, já pegando um ganchinho aí do final aqui pro início, mas a gente coloca na descrição certinho o episódio, e aí vocês vão lá também complementar. E aí, já voltando para a pergunta de Brena, né, eu comecei a me interessar, assim, por um trabalho também da própria faculdade, né, um trabalho de um professor, se eu não me engano foi primeiro ou foi segundo período, na história das relações internacionais. Quem é da UFES conhece a matéria, só que eu não lembro se foi a 1 ou se foi a 2. Que a ideia naquela época, já dando um mini spoiler também aqui do meu TCC, não era falar sobre o mundo da Marvel, não era os quadrinhos e tudo mais, era para falar sobre mangás, animes, todo o lado da cultura oriental, né? Porém, hoje e antes é muito escasso, né, as pesquisas, artigos, tanto na nossa língua quanto no inglês. Então, ficou muito difícil eu procurar algo, né, puxar e absorver algumas informações. Fiquei bem frustrada, né, a Calorinha
tentando fazer as coisas e não tinha o que pesquisar e tudo mais. E aí me redirecionaram, né? O professor da época perguntou se não poderia ser feito dessa forma, e aí acabou que o meu trabalho saiu análise da história dos quadrinhos a partir de um conceito que eu acabei já falando aqui, que é o soft power. Então eu faço uma linha do tempo, falando do contexto, da criação do conceito, os quadrinhos que podem ser encaixados nisso, tudo mais. Consegui dar uma palhinha também na linha do tempo da parte oriental, mas assim, bem escasso mesmo, porque é muito difícil ter. E aí eu fiz meio que, tipo, quando eu comecei a pensar no TCC, ele meio que já estava na minha listinha, mas além dele tinha outros temas, assim, bem aleatórios, né? Você nunca tem certeza, assim, até realmente começar a fazer do seu tema, até porque você começa com o tema e no final, às vezes, não tem nada a ver com o que você começou. A gente tem, Isso é uma grande questão para quem está fazendo o TCC. a gente tem sim, várias experiências, assim, vividas mesmo. Porque você tem uma ideia, só que a ideia ainda não é madura, né? Então, conversando, adaptando e tudo mais, acaba que, né, pode se estender do tema, mas às vezes, né, daquilo que você realmente pensou. E aí, respondendo já a outra pergunta, já que eu falei um pouco mais dessa primeira, a ideia que eu trago no TCC é que alguns eventos, eles influenciam as produções artísticas. Então, desde a primeira até a 11ª arte, né, você consegue visualizar, né, mudanças e diversas respostas, né, principalmente no meu caso, como eu utilizei o 11 de setembro como um evento, né, principal, eu vou partir dele, eu vou mostrar que a gente teve nas produções respostas, e aí os quadrinhos meio que retratam isso, né? Um conceito que eu até coloquei no trabalho, é um conceito alemão. Eu, sinceramente, eu tenho até medo de falar, mas é basicamente um termo alemão que significa espírito da época, que é um termo que abrange as características de um determinado tempo. E aí, isso faz com que os quadrinhos, no meu caso, né, a arte que eu estou falando, repercuta o contexto histórico do momento. Então, ela vai começar a produzir obras que representam, por exemplo, diversas batalhas contra o nazista, usar como campanha para trazer mais pessoas para ir para a guerra, foi o caso de incentivo da população, tropas que já estavam na guerra. E aqui eu posso até mencionar o meu personagem, né, o Capitão América, que ele surgiu basicamente nessa leva, né, de incentivar a população, super soldado, vou lá ser patriota, né, defender a minha nação e tudo mais, e diversos outros personagens que eu vou citando a partir do momento que o contexto vai mudando. Então, por exemplo, quando tem a corrida armamentista, a gente tem o Hulk, direitos das mulheres, né, sendo levantando a voz, temos a Mulher Maravilha, por aí vai, já dando um spoiler do que seria essa ideia do espírito do tempo. Então, a partir disso, a gente pode meio que entender a relevância, né, dos HQs para as relações internacionais, né? Sim, uma das coisas, assim, que acho que quem pensa em RI vai pensar mais na linha tradicional, né? Então, RI é política, é diplomacia, pode ser um pouco levado para o lado da história, mas é algo mais relacionado, por exemplo, à guerra. E aí, Do Raw Power, né? sim, já eu vou tipo, meio que totalmente do encontro, né? Já que eu utilizo muito do soft. A ideia da escolha da história de quadrinhos, né? De trazer uma arte, algo da cultura, é muito, de certa forma, recente, né? Nos estudos de relações internacionais de forma geral. Só que ela é bem importante, porque tanto ela, os quadrinhos, né? Quanto diversas outras produções artísticas, desde o início, elas às vezes são produzidas a partir de contextos políticos. Então, a partir de um contexto específico, ela começou a produzir e divulgar produtos culturais, e é o caso dos quadrinhos, assim, de forma certeira. Então, o quadrinho, já trazendo também novamente para o trabalho, o quadrinho foi a primeira forma da arte dentro da indústria cultural que resolveu retratar, por exemplo, o 11 de setembro. As demais vieram, né, logo após, mas foi o quadrinho que mostrou
a frustração, a ideia de pânico, do medo e tudo mais. E o Capitão América também, né? Foi uma escolha assim. Não vou dizer que foi ele o meu primeiro personagem a ser pensado, né? Mas o Capitão América naquele momento foi um símbolo, porque ele é um símbolo da cultura norte-americana, né? Todo patriota, a roupa, o seu escudo, American Way of Life, por aí vai. Da Então, cabeça aos pés, ele é um símbolo sim, norte-americano. muito, muito. Ele é, né, todo bandeira norte-americana, ele demonstra isso, suas falas, assim, tem pessoas que estudam os quadrinhos, essa ideia dessa relação, né, entre a produção e o contexto, e eles falam que até mesmo a forma como o escudo foi criado é uma ideia de relação com a própria ideia de defesa. Assim, é bem legal a ideia da parte semiótica, então, o uniforme é analisado, a forma como ele fala, a forma como ele, por exemplo, critica algumas coisas ou não. Então, tudo isso é analisado também nessa ideia. Então, assim, Tem toda uma simbologia, né, sim, amiga? sim, muito. E não é só com o Capitão, diversos outros têm estudos que olham mesmo essa semiótica, né? Por exemplo, o Batman, porque ele usa tal cor, porque ele é uma capa. Tudo isso tem um valor, um símbolo por trás, entendeu? Tem um significado, Sim, né? Quer retratar algo, né? Eu acho que só isso mesmo já seria um tema de TCC, tanto se alguém está estudando a gente esteja buscando o tema de TCC nessa área. Eu acho que fazer esse tipo de análise é muito interessante. Acho que já daria aí para dar um pontapé para um TCC aí no futuro. É verdade. Um sim, artigo, quem sabe, alguma não pesquisa. lembro quando, mas teve alguém que durante o meu processo de escrita até perguntou se eu estava utilizando, tipo, qual o meu viés, né? No caso, eu fiz uma análise de discurso, mas a semiótica, assim, é um prato cheio. Então, psicologia das cores, porque o capitão usa as cores da bandeira, porque o outro usa tal cor e por aí vai, né? Porque o Hulk é verde. Não, não, gente, é bem legal, assim. Só que aí é um trabalhinho mais pesadinho, né? Uma semiótica, é tudo trabalhar com símbolo, significado, cor e como isso relaciona com o contexto e tudo mais. Assim como a própria cultura, né? Como eu disse, eu acho que é muito recente dentro do meio acadêmico. Uma área a desbravar, digamos assim, né? É uma área a ser desbravada, né? Eu acho que é uma área assim meio desbravada Verdade. mesmo. Sim, é verdade. Muito interessante o que você falou, Ellen. E eu vou puxar só uma coisa que eu achei muito interessante também no começo da sua fala, que você falou que o seu tema partiu de um trabalho, de uma disciplina, né? E aí é Uhum. já uma dica até para o pessoal que está começando a faculdade agora e para quem está no meio também. Primeiro, levem a sério os trabalhos de vocês, das Sim. disciplinas, porque a partir dali pode surgir um tema de TCC. Não só nas disciplinas, né, mas também, por exemplo, em PIBIC, né, o meu particularmente veio de um PIBIC, né, depois eu aprimorei, mas partiu do PIBIC, então é muito importante Eventos que... externos, iniciação científica, Sim, sim. exatamente, tudo isso é muito importante e... eu esqueci o que eu ia falar agora, depois eu lembro. Mas, calouros, prestem atenção nos trabalhos de vocês e façam os trabalhos bem feitos, que dali pode partir um tema de TCC. Mas, pois bem, Ellen, né, levando em consideração tudo isso que você falou, no seu trabalho você começa, né, você inicia apresentando sobre a história das revistas em quadrinhos. E Uhum. no nosso episódio nós vamos seguir um caminho um pouco diferente. Você usa o ato terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos como marca da sua pesquisa para verificar como que o discurso, através dos HQs, você falou que você usou a abordagem da análise do discurso, né? Uhum. Então, como o discurso, através das HQs, se refletiram, né? Então, assim, Isso. antes de tudo, você poderia explicar por que o 11 de setembro foi o marco escolhido por você? Aí já entra também naquela coisa que eu disse que às vezes você vem com a ideia e aí, né, vai matutando, matutando e aí o tema TCC vira outro. Foi basicamente isso, né?
Assim, inicialmente eu tinha uma ideia de trazer a cultura, mas a gente precisava de um recorte para iniciar a pesquisa, iniciar o projeto, eu começar realmente a, né, assim, pesquisar. E aí, conversando com o meu orientador, Rodrigo, se você estiver escutando, Inclusive, foi meu orientador também. Olha isso, tá vendo? pois é. E aí ele me ajudou muito, né? Ele também, de forma assim mais pessoal, ele é uma pessoa que gosta também dos quadrinhos, então já ajudou também essa ideia. Foi ele que, na verdade, meio que deu a ideia do recorte, né? Ele gosta muito dessa cultura. E eu, assim, fiquei. Porque, assim, eu sou nova, então 2001 pra mim, eu não presenciei, não, tipo, não Sim. sensibilizo como as demais pessoas que Não pelo tem menos têm uma memória, certa. né? Isso. Tem muita gente que tem uma certa ideia que achava que realmente, né, o medo perpassou o mundo, né? Então, a Terceira Sim. Guerra e não sei o quê, e eu não tive isso, então não passou pela minha cabeça. E aí, conversando, ele tinha citado, né, que ele tem uma coleção, ou tinha, não sei dizer, mas é o certo, que houve uma mudança na produção depois do 11 de setembro. Eu tinha pensado inicialmente em realizar algo mais histórico, então algo mais parecido com o trabalho que eu tinha feito lá no início, né, como caloura. Então, mostrando mais essa ideia de como os contextos históricos influenciavam, só que aí ia ficar muito subjetivo, e aí conversa vem, conversa vai. Ele falou assim, tipo, vamos pesquisar nesse formato, né, ver se realmente houve uma mudança. Depois a gente verificou que a própria produção Capitão América criou uma edição somente para retratar o 11 de setembro e a gente, bingo, Nossa, que vamos tentar ver interessante. aqui, tipo, se tem alguma coisa que a gente possa estar explorando. E aí eu comecei a pesquisar as próprias HQs mesmo, né? Bem difícil porque elas não estão, assim, tão facilmente na internet, você tem que pesquisar no site, é em inglês, então já olhei assim, nossa, são 6 quadrinhos, tudo em inglês, é agora que eu vou aprimorar. E aí a gente começou a, tipo, explorar mesmo, né, para decidir esse ponto do recorte. A minha ideia inicial, como eu disse, era mais um contexto histórico, mas eu pensei muito na Segunda Guerra Mundial. Eu gosto da ideia do contexto, das mudanças que houve, né, tanto no campo político, no campo social e tudo mais. Porém, de novo, ia ficar difícil de realizar. E aí a gente decidiu realmente seguir com o 11 de setembro. A gente verificou que com essa mudança de produção tinha coisas a ser exploradas. Então, né, como eu disse, o Capitão América teve essa série só sobre o evento. Coincidentemente, eles tinham acabado de finalizar a terceira edição deles. E aí, quando aconteceu o 11 de setembro, o 11 de setembro, eles pegaram assim um momento. Então, vamos logo, né, pegar esse contexto histórico para dar continuidade e criar a quarta edição. E aí criou-se o meu TCC, pelo menos o início. E aí nasceu, né, Ellen? O seu filho, né, Ellen? Difícil. O parto foi muito difícil. Gente, é doloroso, não é fácil não, mas dá tudo certo no final. Eu gostaria de tranquilizar aqueles que estão nesse processo, dá tudo certo. Bem, amiga, então para a gente entrar um pouquinho mais no seu tema, na toda a construção do seu trabalho, né, da sua pesquisa, estava percebendo que o seu terceiro capítulo, para ser mais precisa, tá vendo? Que ele tem o nome de O Discurso e seus reflexos nos quadrinhos, o caso do Capitão América. Você vai falar um pouco mais sobre essa ideia e sobre esse conceito, né, de discurso. Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre o que seria essa ideia de discurso que você vai falar um pouco mais nesse capítulo. Sim, além da análise, né, das 6 edições que eu peguei da nova série, que eu mencionei do Capitão América, né, eu analisei também os discursos do presidente daquele momento, que era o Bush. Entendo. Então, dentro do meu recorte, né, eu conversando com o meu orientador também na época, a gente viu que o recorte que a gente tinha da edição era muito curto para uma ideia de explorar, para criar o projeto, para criar a própria ideia do TCC. Então, da mesma forma que eu estava analisando o discurso de como era representado dentro das HQs, eu analisei também
a ideia dos discursos que Bush deu, né? Então, eu falo um pouco, por exemplo, do antes e o depois. Então, o período de eleição, um pouco conturbado e tudo mais. E eu não pego, por exemplo, o primeiro mandato dele todo. Eu pego mais ou menos uns 2 anos, porque aí ficaria uma lacuna muito grande entre a finalização da edição e os discursos que o Bush dá, né? Até porque ele teve mais de um mandato, e aí não teria, no caso, edições de quadrinho para poder relacionar. Então, eu relaciono também se os discursos de Bush tiveram também alguma ideia retratada dentro dos quadrinhos. Então, eu analisei Ah, 11 ok. discursos durante mais ou menos 2 anos. E após o 11 de setembro do presidente, né? Não consegui analisar todos até 2004, como eu disse, o primeiro mandato, porque muitos discursos mesmo. Então a ideia era relacionar ao que foi dito. E fora que, tipo, ele teve mais de um, então ia ser até 2008. E aí 11, na verdade iam ser 15, eu ainda diminui para ser 11, porque aí teria uma relação maior pelo que foi dito pelo presidente e como isso poderia ser visto, né, ou retratado nos quadrinhos também. Aí por isso que eu falo de discurso. E você conseguiu identificar algum ponto central sobre esses discursos do ex-presidente, né, o Bush, com as histórias de quadrinho, né, mais específico com o do Capitão América? Você conseguiu destacar alguma coisa assim que você conseguiu apontar? Ó, isso tem muito a ver com isso? Algum Sim, resultado? sim. A construção do Capitão América em si, né, o personagem em si, ele é relativamente velho, né, ele é da década de 40. E aí quem sempre, né, pega para poder retratar, fazer as produções, os editores, redatores e tudo mais, tem que ter em mente que o contexto vai modificar o personagem, né? Então, mesma forma aconteceu isso, né? A gente tem uma leve mudança no Capitão América e algumas coisas que Bush dizia também era retratada na fala dele. Então, tem uma coisa que a gente chama de excepcionalismo norte-americano, muito aquela ideia da expansão para o oeste, que ele teria que estar lá para poder, né, guiado por Deus e tudo mais, essa ideia do excepcionalismo que o norte-americano tem, de levar democracia, né, de levar paz e tudo mais. Tem Aham. algumas falas do Capitão América que leva a isso. A ideia todinha da islamofobia, o presidente Bush, durante um período, falou muito sobre isso. Então, tem alguns momentos que você verifica, tanto no visual, né, criando toda uma ideia de um significado, tanto a ideia de fala. Então, tem alguns momentos que realmente, assim, para lembrar agora especificamente, para dizer, olha, na página tal do meu TCC você vê isso, mas eu vou relacionando tudo certinho. Eu fiz uma relação, por exemplo, eu fiz uma análise, por exemplo, dos discursos e como, por exemplo, esse discurso poderia ser visto em uma página do HQ. Meu TCC, assim, é relativamente grande por conta das imagens que eu utilizei. Então, muitas imagens eu retratei da própria revista mesmo, né? Então, para ficar mais fácil de visualizar aquilo que eu estou relatando ou descrevendo, né? Até mesmo comparando e analisando. E aí eu mostro alguns momentos, né? Pego até mesmo partes do discurso, informo, olha, aqui poderia ser visto dessa forma e tudo mais. Deixando aqui já aberto, então, vocês a verem o TCC. Se não gostar, não precisa dizer, Só aceitamos elogios, por favor, queridos. por favor. Mas é isso. Ah, não, muito legal. Ellen, você mencionou então algumas mudanças, né, que houve aí após o 11 de setembro na figura do Capitão América, né? Então, assim, eu queria que você, se pudesse, por favor, você reforçasse o que de fato aconteceu com o Capitão América nas edições pós 11 de setembro. Se, assim, uma grande, se você pôde observar uma grande mudança, assim, na forma como o Capitão América era retratado antes, né, desse acontecimento e depois. Teve alguma coisa que você percebeu, que você relatou no seu TCC, no que se refere a essa figura do Capitão América dentro do contexto pós 11 de setembro? Sim, eu acabei até falando anteriormente, né, que quem realiza as produções tem que estar sempre atento ao contexto, né? O personagem é relativamente velho, então não tem como
da mesma forma que ele foi criado na primeira edição, ele ser retratado e produzido hoje. Ele leva e sempre levou a bandeira norte-americana consigo nessas duas coisas, né? Mas, assim, de forma assim, de moral, de valor, percebemos. E de forma histórica mesmo, né? O capitão, ele foi criado e ele é marcado por ser uma pessoa, né? Um super soldado patriota. Então, sua primeira aparição, ele aparece já esmurrando Hitler, depois o Caveira Vermelha, em alusão, por exemplo, ao comunismo. E aí, o próprio Rogers, né, a pessoa que seria o Capitão América, mas sem a máscara do Capitão América, ele é criado a partir de um projeto, né, para ser, no caso, essa pessoa que iria para a guerra. Nesses Nossa. primeiros momentos da sua criação, lá para a década de 40, suas histórias estavam muito ligadas a esse contexto da guerra. Então, era muita aventura, missão que para levar, né, a ideia toda da defesa dos Estados Unidos, uma missão nobre, missão moral. Então, é uma coisa legal que os próprios autores, né, que eu utilizei, o Cunha, que foi uma das referências que eu utilizei para explorar o meu trabalho, ele relaciona o escudo. Então, para ele, o escudo do Capitão América tem relação, tem significado. Então, esse escudo do Capitão América estava ligado à entrada dos Estados Unidos na guerra naquele momento, pois era a partir do escudo que ele servia como uma arma de defesa e não de ataque, e ele utiliza muito. Então, tem toda a ideia da entrada, né, dos Estados Unidos, a partir realmente ele não entrou para poder atacar, ele entrou porque ele teve que se defender, entre aspas, muitas aspas. Nossa. E aí, o evento do 11 de setembro, como eu disse, os produtores eles têm sempre estar atento a isso. E uma das coisas que a própria produção assim mencionou que queria trazer e queria representar isso no personagem é esse olhar mais crítico ao próprio acontecimento. E um foco maior é mostrar como o personagem reagiu a essas questões levantadas com o 11 de setembro. Então, o Capitão, que é reconhecido pela sua representação dos Estados Unidos, né, ele inicia já a quarta edição com assim, sentimentos e demonstrações contrapostos ao que ele sempre mostrou. Então, tá frustrado, incrédulo, se sente incapaz, porque no momento que tudo aconteceu do evento, ele não estava lá. Tipo, ele não pôde ajudar as vítimas, que seria toda a ideia do seu valor moral, de ajudar as pessoas, de levar a democracia, levar para a paz, defender e tudo mais. Isso. Então, ele ainda mantém uma ideia de ser um símbolo, né? O Capitão América, ele ainda é conhecido por ser um símbolo norte-americano, como eu disse lá no início da nossa conversa. Nossa. Mas aí agora, ele passa a ter uma ideia, né, de Sim. um valor mais pesado na ideia de força e de união. Proteger, Então, né? ele percebe que é necessário ter esperança para passar pelo evento, né? Para que o outro lado, ele até coloca assim, para que o outro lado não ganhe. Outra coisa de mudança também é que, apesar dele ainda ser patriota, ser símbolo da cultura norte-americana, o seu papel de patriótico, ele mudou um pouco. Então, ele é patriota, ele vai defender os valores de união, da sua população e tudo mais, mas ele não passa mais a ser um fantoche do governo. Então, ele diversas vezes questiona todas as ações, questiona agentes, falas de pessoas, né? Quem conhece um pouco do mundo geek sabe que quem é Nick Fury. Então, Nick Fury aparece algumas vezes e aí ele sempre rebate algumas informações. Ah, eu gostaria que você fosse para tal lugar para fazer tal missão. E ele vai lá e rebate o porquê, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, ele passa a questionar essas ações, essas falas. Interessante. Passa também, por exemplo, a reforçar alguns discursos contra a islamofobia, que é também uma parte do que Bush faz logo no início. Então, ele se torna um individualista que está disposto, além de defender seus valores morais, né, a população, sua comunidade, ele está disposto também a defender o que ele acredita. Eu acho que é muito isso que a produção quis passar. Tipo, ele tá aqui, ele é o símbolo, mas aí eu tô passando que o contexto também, né, representou para ele. Sim. É como se o personagem passasse a ter seus próprios valores e crenças agora, né? Ele não é uma... Não sei se é a palavra certa, né? Mas ele não é uma marionete, digamos assim, né? Ele o 11 de setembro não teve como ser ignorado, né? É óbvio, né?
no contexto dos quadrinhos, e o personagem agora ele tem suas próprias crenças, seus próprios valores, e é como se ele fosse em busca disso, seria isso no caso, né? Isso. Isso ele ainda acredita, né? Tipo, ele defende seu país, sua comunidade, seus valores de defender os demais, né? Quem tá precisando de ajuda e tudo mais. Só que aí agora, por exemplo, essa missão aqui, ela acontece por isso. E ele começa a questionar o porquê daquela missão. E aí ele começa a questionar, começa a entender algumas coisas que não faziam sentido, começa a perceber outras coisas que, por exemplo, os Estados Unidos não é tão mocinho, inocente assim. Uma das coisas que até uma das referências que eu utilizo visualiza isso, né? Então ele começa a perceber que ele ajudou muito, mas aquele, por exemplo, aquele momento poderia ter sido evitado ou poderia ter sido mais ameno, sabe? Chega a ser transparecer essa ideia. E eu poderia, assim, por acaso, arriscar dizer que ele meio que se distancia do interesse nacional dos Estados Unidos dessa época, assim. Com todas essas mudanças, a gente percebe que após esse evento acontece, o personagem, né, acaba tendo várias mudanças, tudo mais, como você mesmo explicou. Então é meio que a gente começa a perceber aquele distanciamento dele com o interesse nacional norte-americano. Não sei, veio isso na minha cabeça agora, você explicando. Eu acredito que não. Ainda Porque assim, apesar ele ainda estaria, né? dele ser crítico, sim, apesar dele ainda ser crítico, um dos valores dele que eu falei é essa parte da união. E a união utilizada pelos discursos do Bush, apesar de ter sido a partir do medo, criou realmente uma união pelo medo, né, pelo pânico, pela guerra ao terror, pela ideia de você, durante o governo dele, a gente teve, por exemplo, o Ato Patriota, que fazia com que você tivesse sua conversa gravada, né, e-mails, tudo isso poderiam ser investigados sem a permissão, por exemplo, do pessoal, né, da população, justamente numa ideia de, tipo, estamos procurando os terroristas, isso tudo é para sua segurança e tudo mais. E acredito que apesar dessa crítica, ele ainda assim, ele é patriótico, sabe? Então ele criticou, né, critica aquelas ações, algumas falas, mas ainda assim ele se une pelo plano, assim, bem maior, que seria, no caso, se unir à comunidade, isso, ter toda essa união com a nação. Não, é muito interessante observar, tipo, as características dele antes e o pós também. Acho isso muito interessante. Como você apontou, né? Essas mudanças dele. Bem legal. Agora estamos chegando já na reta final desse episódio. E eu fico, assim, com várias dúvidas, vários questionamentos na minha cabeça. Assim, eu já passei por essa fase, mas acredito que quem esteja escutando esse episódio talvez esteja nessa fase, né, de produção de TCC e tudo mais, ou tá quase chegando lá. Mas gostaria de saber algumas coisinhas sobre esse processo, Ellen. Então, primeiramente, assim, de tudo, quais foram as suas principais dificuldades naquele momento que você tinha que sentar com o computador na sua frente e sair digitando, pesquisando, lendo e tudo mais? Então, quais foram, amiga, as suas principais dificuldades? E se quiser dar dicas também, viu, para poder superar essas dificuldades, eu acredito que muita gente vai querer saber. Fique à vontade, essa é a parte principal, dar dicas pra gente superar. Bom, eu acho que, assim, se eu for olhar, assim, o processo todo, não somente o período que eu fiz o TCC, meu maior, assim, medo era eu sendo caloura mesmo, né? Porque o processo do TCC tem todo um demônio por trás. Vemos veteranos, né, no período TCC, e aí você vê que muda a pessoa de forma boa, de forma, assim, meio ruim, mas há uma mudança na pessoa. E na minha cabeça, eu cheguei, assim, na metade do curso e eu não tinha ideia. Tipo, nossa, já eu tô... Passa rápido, né? Você piscou, gente, a gente piscou. Teve a pandemia no meio que ajudou também a, né, ter essa ideia de lapso temporal. A gente piscou, a gente tava pegando o diploma. Então, assim, muito rápido. Realmente. E aí eu fiquei, assim, morrendo de medo de chegar, por exemplo, no 7º, 8º período e eu realmente não sabia o que eu ia escrever.
E aí eu sempre ficava isso na cabeça. Eu acho que o primeiro passo é, tipo, como a gente já mesmo disse logo no início, aproveitar todas essas oportunidades que vocês possam estar explorando, pesquisando, porque daí, de algum lugar, de algum trabalho, de alguma iniciação científica, de alguma apresentação de trabalho, seminário e tudo mais, vai sair um tema que você goste. E aí eu já entro na primeira dica, que é faça um TCC com um tema que você goste, porque ele tem que dar gosto de você sentar a bunda na cadeira e passar 1, 2, 3, 5 horas, sei lá quantas horas, escrevendo. E aí, quando eu comecei a, tipo, recortar mais o meu TCC, é que eu fui clareando mais a ideia e ficando mais ok. Tipo, pra mim, entre o projeto e o TCC, eu tive mais dificuldade no projeto para delimitar, para fazer metodologia, para pesquisar, porque o projeto não é um TCC já extenso, mas ele é praticamente pronto. Você tem que dizer nome do capítulo, quantos capítulos, o que é que você vai fazer, né? Então é algo bem específico. O professor Rodrigo, ele me ajudou dando pra gente algumas perguntas que, né, instigasse isso, então, ok. Mas aí, quando eu comecei a fazer TCC, meu primeiro e segundo capítulo, nossa, tô muito bem. Eu vou fazer esse TCC, assim, em um piscar de olhos. Aqueles call to action, né? Faça seu TCC em 15 dias. Eu tô nesse nível. Foi muito fácil fazer meu primeiro e segundo capítulo. Porque meu primeiro é um contexto histórico, então eu faço uma linha do tempo desde o primeiro quadrinho, né? Até o último, então fala um pouco sobre a Marvel também, né, sobre a empresa mesmo em si, tudo mais. Eu já tinha, de certa forma, uma pesquisa já feita, precisei complementar mais, adicionar mais, né, ser um pouco mais específica. Meu segundo capítulo também foi um pouco de PEB, então eu fui lá, analisei não, né? Falei sobre o contexto de Bush, o 11 de setembro, atos políticos, respostas que eles tiveram, então guerra ao terror, guerra, né? Todas as guerras que foram decorrentes das políticas dele, e bom, cheguei no terceiro capítulo. Nossa, vai sair assim, fluindo, vou fazer as análises, vou colocar a imagem, vou encher linguiça. Não tinha linguiça para encher. Eu cheguei num bloqueio. E esse terceiro capítulo era o que você tava mais animada, assim, pra fazer? Ou, por exemplo, o primeiro e o segundo você era o que você tava mais animada, por isso que fluiu mais rápido? Então, eu não sei, porque o terceiro capítulo em si é o capítulo, assim, é a base do meu TCC, é a análise mesmo, né? Eu concentrei Isso, toda a análise do aham. discurso nela. Meu bloqueio pode ter vindo disso, porque seria a parte realmente mais difícil. Eu tinha 11 discursos para visualizar, eu tinha, toda essa pesquisa, eu utilizei um software que tipo, eu não tinha, né, vivência, experiência com isso. Minha amiga Paula, daqui do Guitomia, né, ela me ajudou, porque ela também teve numa análise de discurso, então eu tive que pedir ajuda a ela. E aí uma das coisas que me deixou também assim meia preocupada foi que esse programa que eu usava, ele analisava texto PDF, mas não analisava os quadrinhos em si. Então, eu queria estar criando, por exemplo, vários gráficos, várias informações sobre o quadrinho em si, eu não conseguia. Então, eu tive que fazer análise do discurso utilizando uma metodologia mais tradicional, utilizando, né, a própria metodologia, assim. Então, eu fiquei, assim, preocupada, com medo. Então, eu sentava, fazia uma página e era muito. Então, acho que pegou para mim de difícil mesmo foi o último capítulo. Então, toda vez que eu enviava para Rodrigo, meu orientador, ele ia me dando, né, não, esse aqui eu acho que você fazer assim, é melhor mudar para isso e tudo mais. Mas eu acho que, assim, pensando no processo todo, acho que foi só mais o final e o início. O meio, para mim, eu consegui levar mais de boa. E aí, outra coisa que eu falo, assim, que eu olho de um lado, hoje eu olho de um lado rindo, porque eu não tive a oportunidade de ter todo o tempo do mundo para fazer o TCC, né? Eu tinha outras coisas durante o dia. Dos períodos que eu fazia meu TCC era de noite, assim, madrugada, chegava em casa, né, umas 5, 6, ia começar. E eu tenho uma coleção de Monster e energético por conta disso. Ai, tá vendo o que o TCC faz com a gente?
Eu virei viciada em café, era todo dia café, senão não aguentava. Então, porque café assim não bate mais. Eu fico com sono do mesmo jeito. É tanto que eu teria cafeína depois das 4, porque apesar de não me dar energia, quebrava o meu sono. Aí eu comprava TNT, Monster, e eles tinham umas latas muito bonitas. Ia em supermercados grandes para poder encontrar Monsters diferentes. E eu tenho lá minha coleção. Até hoje eu faço isso, mas é algo mais que, tipo, eu queria um certo gosto. Falo brincando hoje, né? Mas cuidado, galera. Não fiquem tão viciados nessas coisas. Ô, Ellen, que dó. Ellen, eu não sei se você lembra. Você vai lembrar sim agora que eu vou falar. Mas, pessoal, era assim. Eu encontrava a Ellen fora do horário da faculdade. Eu encontrava ela na academia. E eu lembro de diversas vezes ela dividindo comigo o problema da quantidade de discursos que ela tinha que analisar. Eram muitos e eu ficava assustadíssima. Amiga, como você vai fazer isso? Porque assim, a gente tem 4 ou 5 meses, né, pra fazer o TCC. E ela trabalhava, né, e eu ficava, Ellen, mas como você vai conseguir analisar isso? E ela dividindo comigo as angústias, porque eram muitos discursos e eu ficava assim, mas gente, como é possível? E eu acho que Rodrigo deu uma cortada aí também, né, não, na quantidade de discursos que você analisou. Muita coisa. Porque, Acho que eu cheguei à casa das 20, e aí eu diminui pra 11. gente, como? Como, Ellen? Como você é a Mulher Maravilha, né? Tá vendo só? Ela achava que ela era a Mulher Maravilha, que ia analisar esses 20 discursos. E eu acho que esse é um problema. Eu acho que esse é um problema da maioria dos estudantes. A gente quer abraçar o mundo quando a gente vai fazer um TCC. A gente quer analisar tudo, a gente quer fazer tudo, quer citar tudo, quer estudar tudo e não dá, o tempo é pouco. E são muitas coisas e não é fácil, né? Você não senta na cadeira e sai escrevendo, você tem que pensar, você tem que pesquisar. Então, assim, era pra ela responder, mas eu estou respondendo porque eu lembrei dessa dificuldade dela, porque ela dividia Amigas, comigo. é pra Então, isso. não façam o que ela fez, de querer... não façam o que ela fez, de querer abraçar o mundo, né? Porque, enfim, imagino como deve ter sido difícil ela analisar 11 discursos, porque é uma metodologia, né? Que demanda muito de você. Então, amiga, você é muito guerreira, eu te Verdade, admiro também, muito. amiga. Mas, pessoal, tenham cuidado quando vocês forem fazer o TCC para não querer abraçar tudo, fazer tudo, senão endoida, viu? Ela não endoidou não, eu acho, né? Mas os energéticos aí foram muitos. É sempre bom filtrar. Foram Pois muitos, é, né, sempre Ellen? bom filtrar, sabe? Então, tem que filtrar, gente, sem medo. É verdade. Eu ia Eu perguntar... acho que entra até outra dica, É amiga. verdade, eu ia perguntar então, que dica, né, que você queria dar ao pessoal para quem vai fazer TCC, para quem já tá fazendo, você tem alguma dica aí que você queira compartilhar? Eu acho que aí já, além daquela primeira que eu falei anteriormente, acho que essa ideia de você abraçar todas as experiências que você puder ter dentro da faculdade, porque em algum momento vai ter uma luzinha ali batendo que você gostou desse tema, foi fácil de fazer aquele trabalho, é gostoso de ler aquilo, então provavelmente você tem um pezinho ali naquele tema, gosta de história, gosta da parte mais política, do que você gostar, né? Abrace mesmo. Acho que a outra dica também é essa ideia de você escolher um tema que goste mesmo, né? Já da mesma primeira dica. Não, quando você quiser assim revolucionar, levar paz ao mundo, calma, respira. Você é um estudante, você precisa escrever sobre o que você gosta, porque eu acho que todo mundo tem essa ideia de tipo, eu quero explorar algo novo. Nossa, muito legal, né? Tipo, você chegar lá, criar um projeto de pesquisa ou uma pesquisa que, se você posteriormente, né, pensar em estender seus estudos de mestrado, doutorado e tudo mais, você puder, no caso, né, explorar isso, muito legal. Mas aquela coisa, né, tipo, o seu orientador também, já sendo outra dica, ele vai ser um braço direito nesse sentido, porque é ele que vai cortar suas asinhas. Rodrigo cortou Sim, minhas com asinhas, certeza. assim. Gente, meu TCC, já que, né, E às meu vezes TCC, precisa. quando eu enviei pra Rodrigo, assim, olha, essa é a parte final, número 1. Você nunca entrega o TCC de uma única vez, né? Tinha quase 150 páginas. Somente. Aí ele falou, não, corte isso, corte isso. Ele saiu fazendo uma tesourinha
E aí no final acho que chegou perto de 100, então eu É curti verdade. muita coisa. Meu Sim. Deus, Ellen. Ele falou que, tipo, a média é, sei lá, 50 páginas. 50 páginas eu tava no segundo capítulo ainda. E ainda é muito para um TCC, é muitas páginas. Só faltou um respaldo Verdade. melhor. Desculpa, assim, por a Sim. quantidade e a quantidade também de imagens. Eu, assim, Gente. não lembro quantas imagens agora foram de fatos, mas foram 2 páginas só de referenciar, né, as minhas imagens, tabelas e tudo mais. Então, coloca a culpa sim nas imagens. Foram muitas imagens e imagens até mesmo grandes. Acho que teve algumas, não lembro assim de cabeça, que chegou a praticamente ocupar uma página para ser assim visível e tudo mais. Então, a culpa é das imagens também. Quase um mestrado, né? Quase uma tese de mestrado. Sim. A quantidade de páginas. Tese de mestrado, pois é. Sim. Mas que também foram super essenciais, entendeu? Então, eram fundamentais estarem ali. Então, é culpa delas, mas ficou muito bom o seu trabalho. Então, tá ótimo, amiga. Então, agora a gente vai chegando no nosso finalzinho do nosso episódio. Eu gostaria de saber algumas indicações, amiga. Por exemplo, se alguém se interessou por esse tema, alguém que já pesquisa e gostaria de saber alguma indicação sua, de algumas produções, quais você indicaria? O que você indicaria? Tem 2 livros que eu acho que foram, assim, meio que uma ajuda para eu pensar nisso. E tem outros que são realmente revistas em quadrinhos, né? As revistas em quadrinhos tem o Maus, tem também Persepolis. Acho que a gente, não lembro se vocês lembram, né? Mas a gente, durante uma das matérias, a gente teve uma das atividades para assistir isso. Acho que a gente assistiu na própria sala de aula. Então é bem legal de ver também. Eita, não tô lembrada. Eu acho que foi. Eu não lembro se foi um trabalho sobre Persépolis. Porque a gente teve alguns trabalhos em que a gente tem que trazer produções artísticas, né? Só que explicando o contexto histórico. Eu lembro eu e Brena falando sobre Diamante de Sangue. Eu fiquei muito feliz porque eu adoro esse filme. Ai, sim, E a verdade. gente falando Foi bem sobre no comecinho, eu acho, isso, da foi faculdade. Eren. A gente falando sobre estado fraco, que a gente ficou morrendo. Verdade. Ai, gente, assim, saudades. Foi. Eu lembro desse trabalho, eu lembro dessa apresentação. E aí, tem até outra ideia, assim, de tema para TCC, é que sim, produções de Hollywood, né, todas aí artísticas de filme tem uma base de contexto também, pode estar implícita, mas quando olha com um olharzinho mais internacionalista, você vê. Acho que são 2 livros, tem, acho que é Cinema e Relações Internacionais, que pode ser legal também vocês darem uma olhadinha. Não é a cultura geek, mas é trazendo uma arte e relações internacionais também, é bem legal. E os outros 2 livros que eu usei um pouco também na pesquisa, um é Os Dois Lados da Guerra Civil. São 4 professores, na verdade, filosofia, história, vários professores de áreas diferentes, que vão analisar o filme da Guerra Civil e mostrando também o contexto histórico. Então, eles pegam contextos até mesmo filosóficos e vão explicando qual a relação dela com o contexto histórico, com o filme da Guerra Civil, falando de personagem, cada personagem, né? Porque foram criados lados, o lado do Capitão América, o lado do Homem de Ferro. Então, é bem legal também de ver. O meu bichinho tá todo esbagaçado já, tanto que eu usei. E o outro livrinho é basicamente uma ideia de como trazer, né, tipo, a cultura para dentro da sala de aula, que é História em Quadrinhos e Práticas Educativas, que fala dessa relação que pode ser utilizado, por exemplo, para entender, né, as representações do contexto, né, o que foi o contexto de um certo momento, histórias em quadrinhos. Eu acho que seria interessante esses. A gente pode pesquisar aqui, dar certinho esse do cinema das relações internacionais. Lembrei aqui agora, é muito legal ele. Ele dá exemplos de, por exemplo, filme X. Aqui poderia ser visto isso. Então tem como você explorar aquilo, né, que tá dito no livro. Então é bem legal essa parte também. Ah, muito legal. Que bacana, legal amiga. mesmo. Então é isso, pessoal. Acho que a gente acabou, né? Foi muito boa essa conversa, Ellen. Parabéns, amiga, pelo seu trabalho, pela sua dedicação.
Todos nós fizemos o TCC em épocas parecidas, então eu pude ver a sua dedicação, seu entusiasmo, suas dificuldades, né? E é um trabalho que certamente tem muito a contribuir nessa área das relações internacionais, que, como você mesma falou, ainda é tão pouco explorada, né? Então, parabéns e obrigada por dividir a sua pesquisa aqui conosco, com os nossos ouvintes. Foi um prazer conversar com você e com Brena também. Eu também agradeço, adorei também esse nosso bate-papo. Eu sempre adoro conversar com ela sobre esse assunto, porque eu sempre acabo aprendendo um pouquinho mais, apesar de eu não estar sempre muito atenta a esse tema, né, no meu dia a dia. Mas eu sempre aprendo um pouco com ela, então muito obrigada, amiga. E eu acredito também que várias pessoas agora aprenderam um pouco mais. Então é isso, né, pessoal? Se vocês quiserem ver todas essas indicações que Ellen fez, vai estar lá disponível no nosso Instagram, certo? No post desse episódio, todas escritas lá. É o @dicotomia_cast. Não se esqueça de nos seguir. E também lembre de nos seguir lá no nosso Twitter, o @dicotomia_cast. Sempre tem novidades, notícias por lá também, ok? E também temos uma newsletter que na nossa biografia do Instagram tá lá disponível o link para você se inscrever. Todo mês vai estar lá, chegar no seu e-mail, ok? Então, se você tiver interesse em inscrever para nossa coluna na revista, só escrever uma mensagem no nosso direct no Instagram. O tema é livre, fique à vontade, a gente conversa um pouquinho mais, a gente explica sobre isso, ok? Muito obrigada por nos estar até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, gente!